Assista a primeira de duas partes da entrevista dos 120 dias com o prefeito e vice de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Já se passaram mais de 100 dias da administração Giovanni Brandalize, Newton Beijing, à frente da Prefeitura de Água Doce. Como fizemos na administração anterior, nos 100 primeiros dias, hoje demos espaço também para a nova administração municipal de Água Doce fazer um balanço desses 100 primeiros dias. Já se passaram quase mais do que 100 dias, na verdade. Dias. 120 dias, mas ainda é tempo ainda de arrumar a casa. Opa, obrigado, Júlio, pela oportunidade, né? Nós estaremos levando algumas informações, né, para a nossa comunidade, para o nosso município todo aí. E, assim, com certeza é um início ainda. A gente está trabalhando no conhecimento da documentação, principalmente, né, para se ter assim, um conhecimento mais geral, né? Porque são muitos contratos, são renovações, são licitações, então são trabalhos burocráticos que a gente quer conhecer ele primeiramente bem detalhado, e então sempre é tempo de acertar e de ir ajustando as coisas. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os ouvintes do portal Minha Água Doce. É uma experiência muito interessante. Vale lembrar que no mês de janeiro, Júlio, nós tivemos uma quantidade de funcionários de férias, então isso deixou a administração mais na parte de organização, não deixou de atender desde o primeiro dia na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras, mas procurou mais a questão do planejamento. A administração pública ela não consegue realizar a atividade de uma forma que a gente tem vontade de realizar ela, mais efetiva, mais rápida. Ela precisa ser planejada, ela precisa ter leis que amparem. Então, o objetivo desse início foi baseado em cima disso, o acompanhamento, como o Giovanni comentou, da questão dos convênios, para não perder prazo, para não ficar negativado, para a gente conseguir continuar recebendo recurso tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, né? Então, tem bastante de trabalho nesses primeiros 120 dias, baseados nisso. Às vezes a população nos cobra da falta de estar na rua, olhando e cumprimentando, mas a gente precisa fazer esse primeiro acompanhamento burocrático até para entender, né, Giovanni, de como funciona toda a administração bem melindrosamente, para poder fazer o trabalho que a gente se propôs durante a campanha. Vocês pegaram muitas obras em andamento. Muitas delas não foram concluídas ainda. A população pergunta: o que falta para essas obras ficarem prontas? Tem algumas obras, Júlio, que elas vinham de recursos do governo do estado, que era feita a transferência através de uma transferência especial vinculada, conhecida como TEV, que de novembro para cá ela foi, pela justiça, ela foi orientada a fazer a troca desse tipo de convênio para o convênio simplificado. Então tem uma parte burocrática entre o estado e o município para fazer essa troca de documentação e dar continuidade no trabalho. Algumas obras a gente começou a acompanhar com mais efetividade a questão de qualidade, então as empresas estão começando a ajustar, mas o trabalho vai continuar, não vai se deixar de fazer nenhuma das obras que foram iniciadas, né, procurando ter qualidade. Praça do Cemitério fica pronto até o final do ano? Não, o trabalho está bem adiantado lá, Júlio, então sobre essa questão das obras, né? E agora foi liberado há poucos dias que é feito as medições, né, de como está o trabalho pela AMOC, né, que é o setor de engenharia responsável por essas obras. Então eles fizeram as medições e isso libera pagamentos. E agora, nos próximos dias, deve estar acontecendo uma nova etapa dessa forma, e para liberar pagamento lá também. Então tá bem andado agora, como o Nilton falou, essa troca de forma de pagamento, ele acabou segurando um pouco, porque não é uma questão só do nosso município, mas nós fomos afetados porque tínhamos algumas obras em andamento nessas formas de convênio. Também o portal, né, está em andamento, né, a construção dele. A gente teve alguns erros
na escrita, né? De ortografia, já foi orientado para fazer a mudança? Foi solicitado, né, a empresa responsável que providencia o acerto disso, né? Realmente fica chato, né? É a chegada da cidade, né? Você não pode ter... Mas é a chegada e a saída, uma observação. Só tem, seja bem-vindo Água Doce, do outro lado não tem o voto sempre. Não estava no projeto. A gente vai verificar sobre essas escritas, né? Para que isso fique ajustado, né? De maneira correta. Já foi pedido esses acertos aí. Então deve acontecer, logo nos próximos dias deve acontecer isso. A ciclovia, aproveitando, que é aqui do lado? Sim, a ciclovia também, uma obra que está em fase final, né? Teve alguns acertos que foram solicitados nessas obras, né? Para justamente o que o Nilton falou, vendo a qualidade do serviço prestado. E como são às vezes mais do que uma empresa que vem na realização, então acaba tendo algum trabalho que precisa ser revisto, a própria engenharia exige. Então, Parque Industrial. Parque Industrial, nós estamos agora iniciando o trabalho de projetos dele, porque ele foi adquirida a área no ano passado, não houve nenhum investimento, né, de projeto, de liberação, de licença sobre isso. Então é um trabalho que agora que a gente está iniciando sobre isso aí. Nós temos também, aproveitando falar sobre essas obras que envolvem também a área dessa industrial, nessa vinda do governador a Joaçaba, na região da MOC, nós participamos, tivemos uma reunião com ele, aí o Nilton, né? E assim como todos os outros prefeitos da MOC tiveram, e nós solicitamos alguns recursos para o nosso município. Apresentamos alguns projetos e entre eles um projeto que vai ter um suporte aí para a gente trabalhar, é para auxiliar na estruturação dessa área, uma parte dos valores, né? Também ainda da ciclovia, uma continuação dela, né? Com a intenção de levar ela até a ponte ali, né? Deixar esse espaço preparado. E também algumas... pavimentações asfálticas de algumas ruas da cidade. Então são alguns convênios que vai se fazer, né, para se ter esse atendimento nessas áreas assim, dentro desse ano, do próximo ano agora, com recursos do Estado. Júlio, só aproveitando, até semana passada a gente esteve junto com a engenheira Ana Júlia, da MOC, fiscalizando aqui a ciclovia para ver os ajustes finais. Então a empresa ficou de fazer os ajustes finais da ciclovia para encerrar conforme o projeto foi feito. A gente não está questionando hoje se está adequado ou não. Houve até aquela polêmica da cor azul e a cor vermelha também. Realizando conforme o projeto está sendo feito. Do portal, provavelmente vai ter o painel pro lado de trás, desejando o retorno. Sempre. O portal, o que a gente percebeu de falta do projeto. Ele tem uma eólica e tem uma cascata que precisavam de energia elétrica para tocar tanto a bomba de água para essa cascata quanto a eólica. No projeto original não tinha, então foi feito um ajuste para trazer um padrão de energia elétrica até o portal. Né? E também o que a gente percebeu é a falta de um desvio lateral para caminhões com excesso de altura. Isso está se fazendo o ajuste, então é uma obra que ela vai ser ajustada mais um pouco, talvez ela demore um pouquinho mais para finalizar, mas vai ser finalizada. Então vai ter um desvio. A ideia é fazer o desvio justamente para você ter a possibilidade dessas cargas com excesso de altura não danificarem o portal. Haja visto que tem uma placa de trânsito próximo à ponte 1 quilômetro distante que foi danificado por causa de uma carga com excesso de altura. Então, tomar esse cuidado de nós temos um bem público que não seja danificado no futuro. Muitas pessoas questionam esse tráfego, né, dentro da cidade, muitos caminhões que passam pela cidade. Afinal, o município é cortado por várias rodovias. Muitos até levantam uma ideia, uma sugestão de um anel viário em Água Doce. Alguém já questionou isso para vocês? Já chegaram a opinar, dar alguma sugestão referente a isso? Bem importante essa pergunta, Júlio, porque é um assunto que nos
nos preocupa, né? E a gente identifica essa situação dentro da cidade, né? O fluxo de caminhão pesado é bastante intenso. E aí ele gera algumas situações, né? Danifica a estrutura aí das estradas, da pista, né? Porque ela não está preparada para essa carga que hoje está passando, né? Então, considerando isso, nós já questão de um mês, mais ou menos, aí, né? Nós conversamos com o Nilton e fomos na MOC e encomendamos um estudo prévio, né? É uma conversa que a gente está falando num primeiro momento, assim, uma situação bem prévia, né? Mas a gente encomendou um estudo para falar de uma questão desse anel viário. E então, assim, já temos esse material, assim, bem encaminhado. E agora é a hora de começar a discutir com a comunidade qual a sugestão sobre esse assunto aí, né? Que muitas pessoas dizem da importância, outros mostram uma preocupação que diminuiria o movimento dentro da cidade, né? Então é preciso ser bem discutido essa conversa, né? Abrir isso para a população. Então, assim, logo a gente que tiver esse material assim mais formalizado, a gente vai começar a trabalhar essa conversa com toda a comunidade. Mas está bem adiantado esse levantamento prévio e, inclusive, na oportunidade que a gente esteve com o governador, a gente falou para ele que estaria trabalhando nesse estudo, né, até para adiantar alguma situação, porque ela seria de um interesse maior, né, não seria uma situação que nós conseguiríamos resolver só a nível de município, né? Então, a gente tem essa preocupação. Nilton quer complementar? Não, acho que essa preocupação foi uma das coisas, um dos compromissos de campanha, né, Júlio? E que a gente procurou a MOC justamente para fazer uma possibilidade de trajeto. Como o Giovanni comentou, agora nós precisamos da sugestão da comunidade, da participação da comunidade para sugerir e também cobrar dos nossos governantes, porque ela vai envolver também o Estado, daqui a pouco até o governo federal, a colaboração para nós poder fazer isso aí. A gente conversando com o prefeito de Capinzal, pedindo como é que Capinzal conseguiu fazer lá, eles disseram que eles tiveram um apoio muito forte de deputados. Isso é o que a gente vai precisar da nossa população para ajudar a Água Doce a desenvolver. Outra questão, bem importante isso, eu ouvi boatos, quis confirmar realmente, existe então já uma ideia sendo colocado no papel através da MOC. Exatamente. Bacana isso aí, então acho que a informação não tinha sido divulgada essa ainda. Outra questão, temos o novo bairro Renascer, a demanda de habitações, se pretende durante os próximos meses um projeto de estar captando novas habitações populares no município? Pode falar, sim. Dá notícia boa. Não, a gente está trabalhando nisso, né? Tem algumas unidades que estão em construção, né? Que já vinham encaminhadas, inclusive licitadas da administração anterior, com parcerias e convênios com o Estado. E agora, o nosso pessoal, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, está participando em vários momentos, através de reuniões e encaminhamentos com o governo do Estado, e o nosso município deve ser contemplado com mais 12 habitações populares, né? Então, claro, isso depende de um tempo, não é uma coisa assim de imediata, mas a gente está trabalhando nisso, está havendo questão de localização, de terrenos, para fazer esses cadastros dessas habitações. Nesse onde tem o Renascer não tem mais espaço para mais, né? Ali finalizou o espaço, Júlio, que tem uma área de preservação ambiental que não pode ser utilizada. Tem o Renascer 2, onde está sendo construído essas outras... Onde que é o Renascer 2? O Renascer 2 é aquele terreno mais conhecido como o terreno que iria ser a creche no passado. Perto da Basílio Cavalete. Rua Basílio Cavalete. Lá daí está sendo já construído algumas. Lá já estão construindo algumas casas. Como o Giovanni comentou, o pessoal do Departamento de Habitação, ali, que pertence à Secretaria de Assistência Social, ele esteve acompanhando também, e numa oportunidade eu estive junto, algumas reuniões com a Caixa Econômica Federal, que esteve explanando como é que funciona o projeto de habitação dentro da Caixa Econômica Federal, que não é só exclusivamente para habitação social,
mas que tem formas de você criar parcerias para outras modalidades de habitação, que também acho que o município deve começar a priorizar isso, para a gente poder também trazer outras oportunidades de habitação para nós. E esse Renascer 2 tem espaço para mais ou não? Também então tem que ser um novo espaço para essas 12 aí. Isso. Se pensar, quem sabe, num terreno que possa já abrigar futuramente mais do que essas 12 aí, né? Sim. Porque é mais fácil você fazer uma estrutura só para mais unidades do que cada local uma estrutura separada, né? Esses projetos, quando eles acontecem, às vezes eles vêm com algum prazo para você cumprir, então você tem que ir em busca, né, de algumas alternativas também para não perder esses convênios, né? Mas a gente está em busca disso aí. E reforçando essa colocação do Nilton, né, das habitações de outra porte, né, que seriam habitações financiadas, mas que pudesse ter uma facilitação assim, através de uma estruturação que o município pudesse participar, elas são bem importantes e a gente percebe isso quando conversa com alguns empresários e que eles alegam que teríamos mão de obra, mas que falta habitação para algumas pessoas que estarem morando aqui. Então, é uma habitação que ela não precisa ser aquela habitação de interesse social. Ela é uma habitação que as pessoas conseguiriam pagar uma parcela, né? Mas que ela precisa, então, ser buscada uma alternativa dessas para estar contribuindo com esse assunto. Nós temos, aproveitando o gancho, temos no terreno que era do Balestrin, que é para sair em torno de 70 lotes, era o projeto pelo menos, e tem a do Mendes, lá da família Mendes, né, que já é um residencial, acho que já estão asfaltando, né, ou já asfaltaram? Já está pronto. Já está pronto o asfalto, então, o próximo passo acho que é a iluminação. Acho que eles estão finalizando a iluminação lá, Júlio. É mais de 100 lotes lá, né? Então, isso aí já vai dar um boom imobiliário no município bastante grande. E quanto ao outro, vocês têm acompanhado? Licença ambiental, alguma coisa? O que aconteceu, Júlio, o Walter, que é o representante da cooperativa que assumiu esse empreendimento, a cooperativa habitacional, ele esteve visitando a prefeitura, conversou com a gente. O projeto parece que está na UIMA para aprovação, para dar continuidade ao processo. É um projeto que já tem 6 anos, se eu não estou enganado, que iniciou. E que a gente percebe assim, eu comento com eles, que está muito demorado essas situações desses projetos habitacionais de loteamentos, que a gente precisaria ter uma agilidade maior e, pensando nisso, já começar a fomentar outros, porque a gente precisa que o município desenvolva. Falando em fomentar outros, tu tem um de grande padrão, né? Sim. Lá na Világio Grande, não é isso? Isso. Lá na próxima Világio Grande. Eu acho que é condomínio mais de luxo lá, eu acho que vai sair também, né? Lá o pessoal vem trabalhando um tempo no projeto já. É um condomínio, né, de um padrão diferenciado de loteamento. E ele está bem adiantado, a parte burocrática, né, eles estão com as tratativas de aprovação dos projetos, né, junto aos órgãos ambientais, saneamento. Então isso já teve tratativas no município, a gente mesmo tem conhecimento, já conversou com os empresários lá sobre esse trabalho que eles estão fazendo, esse empreendimento no município. Ele é importante também porque então, são várias formas e várias também, assim, digo, categorias de opções que você passa a ter no município, né? Algumas mais simples, outras intermediárias e também outras de um padrão diferenciado. Amanhã, veja a segunda parte da entrevista dos 120 dias da administração Giovanni Brandalize e Nilton Bedin aqui no Minha Água Doce. Minha água doce no ar, trazendo a verdade pra iluminar, conectando você e o lugar. 10 anos e muitos mais pra celebrar.